Isso. Então, Israel conta hoje com a vitória do governo Trump. Para eles seria mais viável, porque o governo Trump é mais belicoso, é mais nacionalista. O governo Trump é mais assim, mais sionista. Ele se posiciona também, né? Ele se posiciona. Ele tá ali, pode ir que eu tô junto, né? Ele dá coragem. Eu não quero falar de ninguém, mas é um governo mais ativo nisso. E o Biden já está na senilidade. Os democratas hoje estão numa situação muito complicada. Ou seja, você não tem um líder americano que consiga parar o que está acontecendo. Mas o Biden não tá mais, já é a Kamala. O Biden tá ali esperando o protocolo para sair, eu acho que ele já nem... Acho que até é um outro grande problema. Ele já não tem nem voz ativa mais para falar assim, vamos fazer isso ou não. Sabe o que está acontecendo no mundo? Os grandes líderes envelheceram. Biden, o próprio Trump, né? Os trabalhistas ingleses, os conservadores ingleses, a esquerda francesa, eles envelheceram, né? A gente pode viver esse fenômeno no Brasil também. Os nossos grandes líderes envelheceram. Você tem os grandes líderes aí, nós não renovamos forças políticas, né? Mesmo Israel está na mão de um grupo de político mais antigo. E os políticos mais antigos têm a tendência de ser mais nacionalistas, né? Sim. Mas enfim, esse povo maravilhoso que vagou pelo deserto durante tantos anos, esse povo maravilhoso que um belo dia tentou conviver em paz com os palestinos, hoje está vivendo umas questões políticas. Centenas dos seus filhos foram sequestrados e, ao mesmo tempo, esse tanto de gente morrendo na Palestina. Quem tem razão fica por conta de quem quiser analisar. O importante é entender. Essas tribos sempre sonharam com Canaã. E Canaã estaria entre os rios. Ô, Corel, qual que é o poder bélico hoje desses países aí? Você gosta disso também? Você entende bastante? Deixa eu ver, eu vi isso aí, deixa eu ver se você tá... O maior poder bélico hoje, indubitavelmente, é a China. Sério? É a China. Passou os Estados Unidos? Sim. E os 14 porta-aviões que os Estados Unidos têm? Pode fazer porta-avião tanto que quiser. Não fala isso. Tô te falando. Não tem como, hein? Não, como não Mas tem? a China como não tem? Ou a China Esse microfone seu foi feito aonde? Na China. Não, mas com dinheiro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos falar, eu lá. fui na Disney quando eu namorava a Carol, fui trazer uma Mini pra ela, tô trazendo a Mini lá de Orlando, paguei uma fortuna, tava escrito Made in China. Podia ter pegado. Tá, mas... Esse povo dominou o mundo. Os Estados Unidos comprou e fez lucro lá. Corel, o chinês foi lá comprar. No começo da nossa conversa, você falou assim, quem controla o meio de produção... Controla tudo. Controla tudo. Quem produz tudo Só hoje? China. Eles controlam o meio de produção. Só China. Você contou isso pra gente no começo da conversa. Não, Bertinho tá certo. É porque os Estados Unidos acham mais barato produzir na China. Se ele quiser produzir no Brasil, ele produz. Qual mão de obra qualificada que ele tem pra fazer produtos manufaturados? Ponto. Ele criou essa mão de obra também, meu filho, se ele ficar um ano, como que ele vai criar um cara pra fazer um carro, um BID? Não. Como que ele vai criar? A política expansionista do Trump tirou a Ford dos países pobres, tirou a Ford do Brasil. Você esqueceu disso? Tirou a Ford do Brasil e meteu lá na Argentina, que tá um caos. Como que eles vão recriar a indústria norte-americana? Eles só pensaram neles. A indústria norte-americana só pensou no seu alto consumo. Sim. Certo? Se cercou. Hoje a China domina o mundo. Não adianta falar. Mas... isso é visão de esquerdista, de direitista. Gente, isso não existe. Não é. Cara, eu saio. Uma análise. Dia das crianças, minha filhadinha tá aí, dia das crianças. Eu falei, Carol, nós temos que comprar uma boneca pra ela, né? Uma bebê reborn, made in China. Sabe? Uma roupinha, made in China. Mas qual o poder bélico que a China tem hoje? O que ela tem de porta-avião? O que ela tem de avião? Ninguém sabe, ué. Tá vendo? Não, mas eu sei uma coisa. Mas eu sei ela tem piloto pros aviões, ela tem. E outra coisa, gente esse povo tá achando uma coisa engraçada. A Rússia não tem soldado. A Rússia tá apanhando. Rapaz, a Ucrânia só tá sobrevivendo porque a Europa tá fornecendo arma. Porque os Estados Unidos estão mandando dinheiro e arma, eles estão comprando soldado. Isso tá enfraquecendo nos Estados Unidos também, né? Mandar tanta grana assim, né? Então, pra guerra, o Trump cresceu nas pesquisas há pouco tempo atrás, dizendo que em um dia ele acaba com a guerra da Ucrânia, né?
E um dia ele acaba com a guerra da Ucrânia. Ele pede pra eles se entregarem? É. Entrega aí, porque não dá pra bancar mais. Essa é uma guerra estacionada, e é o que os russos querem, estacionar a guerra. Porque estacionou, qual o motivo dos russos invadir a Ucrânia? Para onde eu tô indo? Olha, eu tô saindo dos hebreus e indo pros russos. Os russos, quando a Ucrânia falou que ia entrar, né, na OTAN ali. Na região do euro, na OTAN, os russos falaram, não, peraí, a OTAN é a Organização do Tratado Atlântico Norte, isso é arma. Se você sair da capital da Ucrânia e ir para a região de Kharkiv, de Kharkov, você está a 200 quilômetros de Moscou, né? Claro que é mais um pouquinho, 800, mas você está perto de Moscou. Um míssil colocado aqui na Ucrânia atinge a capital russa em 7 minutos. Aí deram asa para esse baixinho terrível, chamado Putin, também um autoritário, um homem que mata os seus oponentes, deram asa para ele, ele criou uma guerra. Se você falar hoje com os russos são a favor da guerra. Falam, ué, mas vocês vão pôr míssil aqui perto de mim? Sabe o que os russos têm hoje? Um grande problema. Quando acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, os russos queriam um acordo com a Europa, eles queriam entrar na Europa Ocidental. A Europa Ocidental não aceitou, dizendo que eles eram comunistas. Os russos se sentem traídos desde a década de 50. Veja o filme de Yeltsin. Veja a morte de Stalin. O que nós estamos discutindo aqui? É geopolítica. É geopolítica. Então, quem está ganhando a guerra? Israel. Vamos terminar? Não. Quem está terminando a guerra? Israel versus Palestina ou Israel versus Irã? Quem Irã está agora, ganhando né? a guerra? A indústria armamentista. Ó, vou te falar um negócio. Ponto. Certo? O pessoal no chat aqui já tá pedindo pra você voltar, viu? Você viu, não viu, Carol? O chat Agora, tá louco aqui. eu empolguei, eu tá quero- pedindo pra você voltar. A gente... Você vai ter que voltar e falar de geopolítica aqui. Agora a gente acabou. falando aqui, igual você falou, a maior potência é a China, e a gente já ouviu rumores sobre isso mesmo. Agora falando sobre Israel e Irã, que é provavelmente o próximo confronto direto mesmo, assim como tá tendo com a Rússia e a Ucrânia, que não é mais velado, é explícito mesmo, porque um já tá bombardeando o outro, e um jogou bomba, o outro vai responder da mesma Então, força. aí que é o grande problema. Vai responder com a mesma Qual força. será a resposta de Benjamin Netanyahu? Isso, agora. O próximo passo da humanidade é esse. Não é os drones que estão atacando Kursk na Rússia. Essa guerrinha lá, a indústria armamentista está ganhando dinheiro ali e tal. O problema é, certo, se um homem que cumpre a palavra se chama Benjamin Netanyahu. Então, Ele é fudeu. tido como um cara que se ele fala não é não, se é sim é não, sim. Então ele vai dar resposta pro Irã. Ele não tem, vai ele não tem cinismo político. E ele sabe que para sobreviver, ele precisa do apoio dos radicais israelenses. Desculpe o erro. Os sionistas. Os sionistas. Então ele vai fazer um ataque no Irã. E o Irã O vai Irã contra-atacar. sabe disso. O Irã sabe disso. Porque tudo é um jogo ali, né? Uhum. O problema é o que ele vai atacar. Aí o que aconteceu? As O Biden, refinarias. a equipe do Biden, né? Que o Biden também foi uma grande enganação para o mundo. Né? Por exemplo, o Trump estava fazendo um muro para mexicano não atravessar, para porto-riquenho não atravessar, e o Biden piorou a política imigratória, né? Você viu o acordo que fez aí, o povo de Governador Valadares, minha terra que eu tanto amo, tudo teve que voltar em avião. Então, assim, o governo americano está numa encruzilhada terrível. Porque dependendo do ataque causado por Benjamin Netanyahu, e ele vai causar um ataque, certo? Isso vai ter reflexo no mundo árabe no todo. Vamos voltar ao mapa? Volta para mim, Pedro. Esse primeiro aí? O mapa atual... Não, Aquele volta... lá que tava, não, aquele Pedrão, que tava. desculpe. Olha aí, Isso aí. certo? Olha só para você ver. A Palestina sumiu. Hoje a gente quer a criação do Estado da Palestina, todo mundo quer a criação. Esse povo, ele precisa estar num lugar, certo? E é aí. Eles tinham que estar por aí. Então hoje você tem essa divisão aí, ó. O Iraque está destruído desde de Saddam Hussein. Da guerra do... O que aconteceu? Quando as duas torres gêmeas foram destruídas aí, também o governo
Como é que chamava o presidente norte-americano, gente? O texano, tido como o governo idiota? Bush II. Verdade. Bush II. Destruir o Iraque, onde tem os dois rios, Tigre e Eufrates. A Síria entrou numa guerra, uma revolução, e Bashar al-Assad se manteve no poder, matando muita gente. A Turquia já abandonou isso tudo, um governo de Erdogan. O governo de Erdogan é um governo de direita, está muito ligado hoje à OTAN. Então, ligado ali ao mundo, certo? E fica ali quietinho. O Afeganistão não existe só pobreza. O Kuwait, o Bahrein, a Arábia Saudita, dinheiro demais. O Iêmen e uma ditadura religiosa terrível. Então, assim, a Arábia Saudita não vai se manifestar. Porque se a Arábia Saudita falar assim, hoje eu não produzo mais petróleo, quebra o mundo amanhã. Esse território aí, tudo tem petróleo. Eles falam que Certo? se o Irã destruir uma refinaria de Israel, também o petróleo já vai lá pra cima, Não, já, né? o petróleo já foi na fala do Biden, né? Eu tô Subiu, discutindo com o Netanyahu, eu falei pra ele, não ataca nuclear. Aí o povo, não ataca o petróleo, o petróleo subiu. Caramba, teve essa conversa de Ele nuclear. deu uma entrevista aí. Nuclear, não ataca nuclear. Ele apareceu, assim, o atual presidente dos Estados Unidos tem um histórico muito belo na década de 70, 80 e 90, né? E ele veio aí realmente para segurar essa polarização. Mas ele veio idoso, né? Tá claro, tanto é que ele renunciou. Né? E estava tendo uma reunião, ele entrou nessa reunião, né, e começou a falar, ele soltou coisa. Há uma certa senilidade nele, latente, né? E quando o presidente dos Estados Unidos fala, o mundo para. Opa. Né? Ainda é o homem Certo. mais importante do mundo, né? E depois dele é o presidente do Banco Central norte-americano, né? Porque você fala, hoje eu vou segurar os juros, aí o dólar, né? Então, assim, voltando à nossa história, voltando pra gente finalizar. Apesar do Estado de Israel ser pequeno, o Estado de Israel tem, pelo mundo afora, muitos ligados à causa sionista. Homens e mulheres ricos, poderosos, donos de meios de produção também. Tá? Apesar da Palestina estar sendo massacrada, o mundo árabe não se sentiu ameaçado ainda. Porque o Irã caiu na besteira de ter uma ditadura religiosa e se afastou do mundo árabe. Então, se é um povo poderoso que se unisse e era o mais forte do mundo, são os árabes. Então, essa divisão árabe interessa ao mundo, porque se esses árabes unirem... Imagina, mais fortes você pegar que os uma... sionistas? Mais fortes